Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto online, Igreja da Vinha, Pacajá. Você é bem-vindo, tá bom? Vamos entrando e assistindo conosco. Gostaríamos de dar início ao nosso louvor. Então, se você pode fechar os seus olhos e agradecer a Deus por mais um dia, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade. Pedimos que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nos livramos de todo mal, abençoe cada pessoa que vai assistir essa live conosco. Em nome de Jesus, nos abençoe, nós te pedimos e com fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus.
todo esse mal que vem assolando o nosso país, Pai. Por isso nós te pedimos nessa noite, Deus. Vem sobre nós, Deus. Vem governar nossas vidas, Senhor. Nos enche da tua vida, Senhor.
teu reino crescer. Vem como vento, vem nos reger, moverá nossas vidas, vem nos encher outra vez. Deus, muito obrigado por mais essa noite, Pai. Que o Senhor esteja com todos nós. Que abençoe cada pessoa, Pai, nessa noite. A mensagem que será dita, Pai, em nome de Jesus, que impacte os corações dessas pessoas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo essa palavra. Eu me chamo Fernanda, sou uma das pastoras aqui da igreja da Vinha de Pacajá, juntamente com meu esposo, com o Ferreira, e também Márcia e o Wilson, que também são pastores aqui. É um privilégio para mim estar aqui com vocês novamente, né? E gostaria de dar alguns avisos para essa semana. Na terça-feira, a nossa oração aqui na igreja, às 6 da manhã, ela está funcionando normal. Então, se você quer vir aqui para orar, para gastar tempo com Deus, bem, a igreja vai estar aberta. Outra coisa, à noite, nós sempre tínhamos o sopão solidário, então esse sopão está cancelado por conta da questão da pandemia. E na quarta-feira nós estamos tendo o nosso grupo pequeno e nós estamos trabalhando uma nova metodologia e a gente está ajudando e a pastora Márcia está realizando uma preparação de um material para que seja feito todos no mesmo horário, nos seus lares. Cada casa é uma igreja. Então, o material será o mesmo, o versículo será o mesmo. Então, você pode pegar o material impresso aqui na igreja, ou você pode pegar lá no nosso grupo pelo WhatsApp, tá bom? E outra coisa, nós não teremos hoje a Santa Ceia online. Por quê? Porque dentro desse material, vai ser preparado um estudo sobre a Santa Ceia, e aí você prepara na sua casa os seus ingredientes para a Santa Ceia, e você faz junto com a sua família, tá certo? E hoje eu gostaria de trabalhar, já tem mais ou menos um mês, né, que eu tenho tratado sobre uma série, sobre a epístola de Efésios, né, carta dos Efésios. Então, nós trabalhamos e eu coloquei um tema, né? A graça que transforma. Então, a gente falou sobre a graça que transforma 1, que é o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E hoje nós vamos estar trabalhando no capítulo 4 de Efésios. Então, pegue sua Bíblia, vá lá, pegue sua Bíblia, sente aí, pegue um caderninho de anotações, pegue uma caneta e vamos estudar e meditar um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Para quem não ouviu as mensagens anteriores, as mensagens 1, 2 e 3, ela está lá no Facebook, na página da Igreja da Vinha, e você tem o acesso lá. Então, se você gostaria de assistir, vai lá, acessa as mensagens para você ter uma compreensão completa do primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente dos capítulos que virão a seguir. Amém? Então, vamos lá, pegue sua Bíblia e nós vamos estar estudando aqui sobre isso. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, a intenção dele é de que o povo aprenda a viver a nova vida cristã. Aqui no capítulo 4, ele fala até sobre tudo novo, totalmente novo. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós, por causa dessa graça de Deus que nos transformou, nós agora não somos mais a mesma pessoa. Nós agora não somos mais o mesmo, ou seja, nós nos revestimos, por causa da graça de Deus, nessa nova pessoa. Amém? Então, lá no capítulo 4, o verso 1 até o 6, ele diz assim: diante de tudo isso, direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam, caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saia por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum.
Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constante, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Amém? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Só para vocês ficarem por dentro, eu estou usando a tradução, a mensagem. Amém? A mesma tradução que eu venho usando anteriormente nos outros estudos, tá certo? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Nós sabemos que o capítulo 1, 2 e o 3, Paulo está falando sobre a questão de tudo que foi conquistado de Deus para nós através da vida de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, tudo que nós recebemos foi por causa do sacrifício de Jesus. Então, Paulo, Deus, quando ele trata nessas cartas, quando ele trata a nossa vida, o que acontece? Ele une o ensinamento, mas ele une esses resultados desses ensinamentos com a prática. Porque não adianta nada nós termos muito embasamento teórico, mas a gente não viver, a gente não colocar isso em prática. Né? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Então, o que nós precisamos fazer e entender é que em Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, ele nos falou das riquezas gloriosas que foram conquistadas para mim e que foram conquistadas para você. Então, quando Paulo ele fala isso aqui do capítulo 1 até o 6, ele fala que Deus, nessa unidade maravilhosa, ele está nos unindo na unidade do Espírito. O Espírito de Deus, né? Ele está nos unindo, essa nova prática. O que significa para nós essa união do Espírito de Deus a nós? É a união nossa e Deus. Foi conquistada por Jesus lá na cruz, quando ele fez aquele sacrifício. Amém? Paulo faz uma exortação para o povo, ele fala assim, olha, com base nos ensinamentos que vocês tiveram, que vocês adquiriram anteriormente, como assim anteriormente? No capítulo 1, 2 e 3, então ele fala, com base nesse ensinamento, eu gostaria que vocês tivessem uma nova conduta, uma nova forma de viver, vivam de forma digna, que o comportamento de vocês, a conduta de vocês, seja um novo estilo. É isso que Paulo está falando, que nós precisamos entender que tudo que Deus conquistou para nós, não é porque nós merecemos. E nós não precisamos viver nessa conduta, não é porque nós precisamos conquistar alguma coisa. Não, ela já foi conquistada. Nós precisamos viver nessa conduta simplesmente porque nós precisamos ser condizentes com aquilo que nós recebemos através da graça de Deus. Amém? Filipenses capítulo 1 e o verso 27, ele fala assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça, a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém? Aí você me pergunta assim, mas como viver assim? Mas como que eu posso viver nessa unidade de espírito? Aí ele responde lá no verso 3, ele fala através das virtudes que só podem ser adquiridas através do Espírito Santo. Não tem outro meio. É somente através do Espírito Santo. Quais são elas? Ele fala lá a humildade, a mansidão, a disciplina, a perseverança, a constância. Nós acabamos de ler. Essas são as virtudes que são recebidas através do Espírito Santo, que vai nos fazer ter essa unidade do Espírito, ter essa unidade no Espírito de Deus.
Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira prática dessa nova vida que Paulo está falando para nós, que nós aprendemos aqui, qual é? A primeira é a unidade do Espírito, a unidade no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, lá no verso 7 e 13, ele diz assim: mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. Amém? E aquele que desceu é o mesmo que subiu. De novo, mas nos mais altos céus, ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Amém? O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Paulo está nos dizendo o quê? Que Deus, ele tem dons para o corpo de Cristo. Que o Senhor nos dá dons. Ele nos capacita com dons. Quem nós somos não é por causa de nós mesmos, é por causa de Deus. O que eu sou, o que eu faço, não é por mim mesmo, é por causa do Pai, é por causa do Senhor. Amém? E não é porque todos nós temos essa unidade de espírito, Paulo está dizendo isso, que nós agora vamos desempenhar os mesmos papéis. Não. Nós, cada um de nós, a graça de Deus, ela foi estendida a nós. A graça do Senhor, ela foi estendida a nós. E nós recebemos um dom diferente para cada pessoa. O próprio Senhor escolheu, Ele mesmo determinou. E Ele mesmo deu dom para mim e Ele deu dom para você. Diferente, para que nós juntos possamos desenvolver esses dons. Possamos juntos crescer, possamos juntos amadurecer. Né? Ele fala aqui no verso 13, né? Verso 12 e o verso 13, ele fala sobre isso, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. É isso que o Deus espera de nós, é isso que Ele quer para nós, é que nós sejamos plenamente em todas as áreas da nossa vida, que nós sejamos parecidos como Cristo. Amém? Então, esses dons que o Senhor nos concede, não significa que porque nós estejamos na unidade do Espírito, que nós tenhamos que desenvolver, cada um de nós, os mesmos dons. Não, é por isso que ele faz a analogia no corpo de Cristo, porque nós temos membros diferentes, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem a sua habilidade. Então é isso que Deus está dizendo para nós. Olha, existem vários dons e cada um é específico para cada pessoa. Você que está nos assistindo, você tem um dom, você tem habilidades específicas que Deus designou para você. E você é útil, você é importante, você faz parte do corpo de Cristo. Então, quando nós não desenvolvemos o papel que o Senhor nos chamou para fazer, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: olha, o dom que tu me destes não é bom. O dom que tu me destes não é bom. E Ele escolhe de acordo com a necessidade de cada um de nós. Amém? Então, muitas igrejas hoje, infelizmente, elas acreditam que a prática de trabalhar deve ser sozinha. Que o pastor ele deve assumir sozinho essa responsabilidade de cuidar da igreja. Né? E às vezes ele pode até pensar, não, é só por um período específico, mas acaba que vai prolongando aquele tempo, e o que acontece? Torna um desgaste e não é a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso aqui para nós. Olha,
É cada um de nós. Nós temos dons. O corpo de Cristo deve funcionar em harmonia, com cada um desempenhando a sua habilidade e o seu dom, aquele que o Senhor concedeu de acordo com o que Ele quer. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Nós, como vinha, nós acreditamos que o sacerdócio é para todos, que o ministério de Deus, que o reino de Deus, ele deve ser desenvolvido por todos nós, não somente por alguns, mas por todos. Nós comparamos a igreja como um campo de futebol, né? O campo é a igreja e o técnico, ele é o pastor. Ou seja, o pastor, ele não está lá somente para mandar, ele não está lá para ficar, de certa forma, fora. É o quê? É um conjunto, é uma equipe. Então, existem os trabalhadores no campo e o técnico está ali. Os jogadores estão lá e ele está dizendo, não, tu vai para essa área, você vai para esse outro lado, olha lá a bola. A mesma forma é no corpo de Cristo, é na igreja. O pastor, ele está aqui, ele foi instruído, e agora a nossa responsabilidade como pastor, como líder, a sua responsabilidade depois que você for instruído é amadurecer e ajudar outros também a servir dentro do reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E aí, o que é que nós aprendemos aqui? Qual que é a segunda prática que nós podemos aprender aqui no livro, né, na carta aos Efésios, no capítulo 4? A segunda prática na nova vida, nós precisamos aprender a receber, a identificar os nossos dons e desenvolver no corpo de Cristo. Essa é a segunda prática que nós podemos aprender aqui. Receber os dons de Deus e desenvolver no corpo de Cristo. Amém? Vamos lá agora para o verso 14 e o 16, amém? Ele fala assim: chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer em saúde, em Deus, fortalecidos em amor. Amém? Paulo está falando o que aqui? Que além de nós termos a unidade, a unidade do Espírito, nós também precisamos ser unidos em que mais? Na fé e no conhecimento de Deus. Não basta somente a unidade no Espírito. Elas precisam ser precedidas da unidade na fé, da unidade no conhecimento de Deus. Amém? Ou seja, nós precisamos estar juntos no mesmo alvo, nós precisamos estar juntos no mesmo propósito. Nós precisamos caminhar juntos, nos dar as mãos juntos e dizer, nós vamos juntos. Nós estamos aqui em espírito, nós estamos aqui em fé e nós estamos aqui no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos estar unidos nestas três áreas, para que nós possamos, como igreja, crescer junto, para que nós possamos amadurecer junto. Porque se um de nós fica para trás, o corpo vai ficar deficiente. Não tem como um dedo seu ser arrancado e você não sentir falta dele. Você vai sentir falta. Ele vai fazer falta, porque ele desempenhava um papel. Então, se ele não está lá, quem vai desempenhar o papel dele? Então, todos nós somos essenciais dentro do corpo de Cristo. Deus nos criou assim. Eu e você somos essenciais. Amém? Então, por exemplo, uma forma de nós entendermos melhor nessa questão de buscar o conhecimento. O conhecimento, ele fala que nós precisamos entender que o conhecimento de Deus, ele é o conhecimento da verdade. A verdade de Deus, ela é genuína. E nós precisamos estar firmes. Qual é o conhecimento que ele fala? É o conhecimento da verdade. Qual é essa verdade? A palavra de Deus. O conhecimento da verdade. Eu e você precisamos estar nessa unidade, né? Do Espírito, da fé
e do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Então, como que eu sei que algo é verdadeiro, que algo é genuíno? Por exemplo, se você tem uma nota de R$100, você precisa identificar uma nota falsa de R$100. Você precisa ver todas as notas falsas? Não. Você precisa ver uma nota genuína, uma nota verdadeira. E a partir daquela nota verdadeira, você vai conseguir identificar quais são todas as outras notas falsas. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é genuína. E a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, essa palavra, as outras palavras que virão, que não são de Deus, vai ser mais fácil para você compreender quando nós estamos em unidade do conhecimento de Deus. Amém? Então, dando continuidade, vamos ver lá o verso 17 e 19. Ele fala assim: é por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante, que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. São obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele continua na mesma perspectiva dos versículos acima, do 14 e 16, é a mesma perspectiva que ele está dizendo aqui no 19, do 17 até o 19. Ou seja, ele está dizendo que nós não precisamos andar com a massa ignorante, com aquela multidão de massa ignorante. Quando ele fala que esse ignorante, ele não está tratando a ignorância como ser ríspido, mas ele está tratando a ignorância de não ter o conhecimento. E aí eu acho interessante que ele fala assim: eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato, não apenas com Ele, mas com a realidade. Então, o que é que nos faz não ter essa unidade de conhecimento? Quando nós estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, quando nós não queremos nos relacionar com Deus, quando nós deixamos Deus à parte, Deus de lado, e a gente acha que já sabe demais, e a gente acha que tem conhecimento demais, nós acabamos recusando caminhar com Deus, recusando ouvir Deus, e com isso nós saímos fora do propósito de Deus. Nós não temos mais essa unidade do conhecimento de Deus. Amém? Então não recuse, ele fala assim, não recuse esse grande presente. Amém? O 20 e o 24 ele diz assim: mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Amém? O que ele fala? Ele fala que nós precisamos mudar, que nós temos que ter uma mudança de conduta, né? Nós falamos em 2 lives durante essa semana com a pastora Elke e também com a psicóloga Tonina Miraglia, e nós estávamos trabalhando muito, abordando muito essa questão da mudança. E aqui Paulo, ele especifica, ele fala uma mudança para melhor, porque ele já conhece qual que era a nossa conduta anterior. Então ele fala, olha, tenha uma mudança para melhor. Paulo está dizendo para aquele povo, e ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, tenha uma conduta melhor, tenha uma mudança. E a partir dessa mudança, o caráter de Deus, ele irá se tornar realidade na vida de vocês. Ele irá se tornar realidade na minha vida, ele irá se tornar realidade na sua vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para nós.
Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam se despojar, vocês precisam deixar de lado o velho homem. E agora vocês devem se revestir com o novo. Vocês precisam deixar de lado o que é velho e fazer novo agora, tudo novo. Ele fala totalmente novo. Ele fala, é lindo quando ele fala, agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente. Totalmente abrange todas as áreas da nossa vida. Totalmente novo. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo isso em referência a Cristo, ao nosso conhecimento de Cristo. Ele está dizendo isso em referência ao nosso estilo de viver, ao nosso estilo de experiência de vida, né? Que aquilo que nós tínhamos antes não é mais válido agora, porque nós precisamos nos despir daquele velho homem e ser revestido, vestir agora essa nova vida, essa vida totalmente nova. Amém? A partir disso, essa mudança, a partir de toda essa mudança, o caráter de Deus, ele vai se tornar real para mim, ele vai se tornar real para você. E sabe de uma coisa? As pessoas, elas vão começar a ver Jesus na sua vida, a ver a mudança que esse novo ser, que esse novo homem, ele está trazendo para você, ele está trazendo para mim. Amém? E qual que é a quarta prática, então, a partir daí, que nós podemos aprender? Vamos voltar aqui, vamos ver qual que foi a primeira. A primeira prática é que nós precisamos estar unidos no Espírito. Qual que foi a segunda prática? A segunda é que na nova vida nós precisamos receber e desenvolver os dons no corpo de Cristo. E qual que foi a terceira? A terceira é que além dessa unidade no Espírito, nós precisamos estar unidos na fé e no conhecimento. E agora, qual foi a que nós aprendemos agora há pouco? A quarta prática nessa nova vida que Paulo está nos ensinando. É necessário se desfazer do velho, das velhas práticas, para revestir-se das novas práticas. Essa é a quarta prática que nós podemos aprender aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4. Amém? E lá no versículo 25 ao 30, ele fala assim, essa nova vida traz mudanças. Novamente ele fala sobre as mudanças, né? Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo, não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Aí ele fala assim, não façam mais isso, arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. O versículo 20 até o 30, Paulo está falando, ei, a nova vida implica mudanças. Essa nova vida implica mudanças. E aí ele começa a descrever, versículo após versículo, muitas dessas mudanças. As mudanças que precisam acontecer, elas não terminam aqui. Existem muitas mudanças ainda que nós precisamos fazer. Mas Paulo aqui ele traz algumas que são principais e essenciais para a nossa vida. E aí ele diz o quê? Chega de mentira. Chega de mentira aqui no 25. E aí ele fala, observa que ele fala, chega de mentira, mas tem a parte negativa e a parte positiva. Ele não só fala, olha, chega de mentira. Ele fala assim, olha, chega de mentira. Agora, vocês devem falar a verdade.
Não basta simplesmente deixar de lado a mentira. Vocês precisam ter uma nova postura. Agora, vocês precisam contar a verdade. Vocês precisam dizer a verdade da palavra. Então, aquilo que você diz precisa ser algo que é verdadeiro, que traga confiança nas outras pessoas. Amém? Ele fala também, aqui no verso 26, sobre a raiva, né? Ele fala, olha, é normal ficar com raiva. O que não é normal é quando nós transformamos essa raiva em um determinante para que nós possamos pecar. Então, quando esse determinante ele nos faz pecar, essa raiva, ela não é mais a raiva que é normal, como Paulo está dizendo, né? Então, olha, ter raiva é normal, a gente fica chateado com muitas coisas no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia, na nossa casa. Mas ele está dizendo, olha, essa raiva, ela só pode ser tolerável a partir do momento que ela não te faz pecar. Mas quando essa raiva, ela te é um determinante para um pecado, então ela não é mais tolerante, não é mais uma raiva tolerável. Amém? Então tome cuidado quanto a isso. Ele até fala aqui que não deixe, né, em outra tradução ele fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva as coisas que você precisa resolver. Se você está chateado com alguém, vá lá, corra, resolva aquilo. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Lá, Salmond, ele fala uma frase assim, até mesmo a ira justa, quando sofre tolerância excessiva, transforma muito facilmente em pecado. Então, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Aí ele fala lá sobre não dê lugar ao diabo, vigie a sua conduta. O que ele está dizendo? Tome cuidado com o que você faz, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com a sua conduta. Ou seja, as suas atitudes devem ser atitudes que não dão lugar para o diabo. Então, no decorrer do nosso dia, tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar diante de Deus e agir de forma coerente com a verdade de Cristo. Amém? Para que nós venhamos fechar toda e qualquer brecha, aonde o diabo possa vir, porventura, né, receber uma abertura para mexer na nossa vida. Amém? Então, ele fala, não dê lugar ao diabo, andem uma vida correta, né? Tenham conduta, não deixe que Satanás encontre falha na sua conduta, na sua forma de viver. Aí também ele fala lá sobre a questão de roubar. Se você roubava, não roube mais. Mas aí ele fala o que em seguida? Ele fala, arrume um trabalho, procure um trabalho, viva de forma digna, né? Como cristão, nós não podemos roubar, mas também nós não podemos ficar nas costas de outras pessoas. Trabalhe, encontre um trabalho que é digno, encontre um trabalho que você, Paulo até fala lá, que vai ser bom para você, que você vai conseguir trazer um sustento para você e ainda ajudar outros. Então, se você roubava, não roube mais. Trate de ganhar o seu dinheiro, trate de viver, de procurar o seu bem-estar de uma forma digna. Amém? 1 Tessalonicenses 4,11, ele fala assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Ele ainda fala lá em 2 Tessalonicenses 3,10, que se você não quer trabalhar, então que não coma. Né? Todo mundo gosta de comer, então se a gente gosta de comer, a gente precisa aprender a gostar de trabalhar. Aí ele fala assim, tenham cuidado com o modo de falar, não fale besteira, não fale baixaria, não é isso que ele está falando aqui no 29? Não saia da boca de vocês nenhuma besteira, nenhuma baixaria. Vigie as suas palavras, sabe? Eu acredito que você já ouviu essa palavra, talvez acho que é até clichê, de dizer assim, olha, as palavras elas podem tanto matar quanto elas podem gerar vida. E é verdade. Então tome cuidado com o que você fala, vigie as suas palavras. Provérbios 13:3, ele fala assim, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E uma outra coisa que ele fala aqui no verso 30, ele diz assim no verso 30, não entristeçam Deus, não lhe causem desgosto.
O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus. É o Espírito Santo. Então ele está dizendo, olha, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeça ele. O que é que entristece o Espírito Santo, gente? Pecado. Qual que é o remédio para que nós possamos sarar o pecado? É o arrependimento, é a confissão de pecados. Nós precisamos ser pessoas que vão diante do nosso Pai quando nós falhamos, quando nós erramos. Nós precisamos ser pessoas autênticas, chegando diante de Deus e dizendo assim, Pai, me ajuda. Eu confesso a Ti, Senhor, quem eu sou de fato e de verdade. Amém? Não deixe que o pecado ele encontre lugar na sua vida. Se porventura, por um deslize, o pecado acontecer na sua vida, você deve ir lá e você deve se restaurar diante do Pai. Confesse, se arrependa diante dele de uma forma genuína. Amém? 1 João 9 fala assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém? E aqui no verso 31 e 32, os dois últimos versículos aqui do capítulo 4, ele fala assim, nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Perdão total e incondicional. Amém? O que é que ele está querendo dizer aqui? Que nós precisamos ser pessoas que agem da forma certa, que agem da forma correta, que não entristece o Espírito Santo. Ele está dizendo que nós precisamos nos despir da velha natureza e se vestir com a nova natureza. Aí quando ele diz que nós não vivamos e não façamos conversas profanas, difamadoras e nocivas, logo em seguida ele fala assim, sejam o quê? Gentis, sejam amáveis, sejam gentis, ou seja, o que é que ele está dizendo? Tire o que pertencia à sua velha natureza e encham-se da nova natureza. O que é que nós vamos encher a nossa vida da nova natureza? Os frutos do Espírito Santo. Sejam amáveis, sejam sensíveis, sejam gentis com aqueles que estão ao seu redor. Sejam gentis com aqueles que estão ao seu redor. Amém? Gálatas 5:25, ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. Então, quando nós nos esvaziamos da velha natureza, nós estamos nos enchendo dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aí ele fala bem no finalzinho, ele fala assim, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês. Sabe de uma coisa, gente? Nós não podemos perdoar ninguém se não for pela graça de Deus. Por quê? Porque se nós tentarmos perdoar por nós nunca vamos conseguir. Porque o perdão de Deus, nós só somos capacitados a isso a partir do momento que nós recebemos o perdão de Deus. Então, quando nós recebemos o perdão de Deus, aí nós estamos capacitados também a perdoar outros. Por que existem pessoas que falam, mas eu não perdoo, mas eu não consigo perdoar? Porque você ainda não conseguiu receber de Deus esse perdão genuíno. Quando você realmente consegue receber esse perdão de Deus genuíno para a nossa vida, nós estamos aptos também a perdoar outros, porque o perdão é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. Nós perdoamos o outro. A única maneira de nós sermos capacitados para isso é quando nós recebemos o perdão, através de Jesus, através do amor de Deus. 1 João 4,19 fala, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele está dizendo, nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Então não é porque o fulano seja bonzinho que ele vai perdoar. Não, é porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Então por isso, ele está apto também a perdoar outros. E qual que é a quinta e última prática que nós podemos aprender aqui no livro de Efésios, né? Na carta aos Efésios? Qual que é a quinta prática que nós podemos aprender aqui no capítulo 4 de Efésios? A prática da nova vida.
Você viu que ele falou todas as coisas que nós podemos viver no nosso dia a dia, ou seja, são as nossas ações. As nossas ações, elas devem mudar. A nossa atitude, ela deve mudar. A nossa conduta, ela deve mudar. Ou seja, as práticas que eu cometia antes, eu agora não cometo mais. É isso que Paulo está dizendo. E sabe, gente, se a gente for parar para pensar e olhar tudo que essa pandemia causou, todas as mudanças que a pandemia nos trouxe, que foi imposta por causa desse vírus, do Covid-19, a gente vai ver que toda a nossa vida foi mudada. Não só a minha, não só a sua, aqui no Pacajá, mas no Brasil e no mundo. Todo ser humano foi impactado de uma forma ou de outra e teve a sua vida mudada. Teve que fazer reajustes, teve que fazer mudanças, reformas no seu estilo de vida. Paulo está dizendo isso, olha, o seu estilo de vida deve ser reformado, agora pelo novo homem. O Senhor, eu creio muito que Ele tem nos chamado para fazer essas mudanças hoje, para que nós possamos melhorar a nossa conduta enquanto pessoas, enquanto seres que amam Deus, e que a nossa vida, que a minha vida, a sua vida, ela possa revelar a glória de Deus através dessa mudança, né? Que nós possamos nesse tempo fazer essa introspecção e olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Pai, Espírito Santo, me mostra o que eu preciso mudar, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a ver o que eu preciso mudar, me ajuda que eu consiga viver essas novas práticas dessa nova vida, que eu consiga, Jesus, a viver, a ser transformado de dentro para fora. Amém? Eu espero que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele te guarde. Eu gostaria de orar com você, encerrando em cima dessa mudança. Se você pode, se você tem a liberdade para fechar os seus olhos aí onde você está, vamos estar orando. Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, e não há outro como Tu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz crescer e amadurecer. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor, a mudarmos para melhor, assim como Paulo nos instrui, dizendo: olha, mude para melhor. Pai, que essas mudanças, Senhor, em nossa vida sejam profundas, sejam reais. Eu oro que o Espírito Santo de Deus toque nas nossas vidas, Senhor, aonde nós estivermos, e que Ele possa, Senhor, trazer o nosso coração e a nossa mente os reajustes que nós precisamos fazer nas nossas vidas. E que nós possamos, Deus, honrar o Senhor e glorificar o Senhor através das nossas vidas. Que essas 5 práticas, Senhor, elas sejam visíveis nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estarmos unidos, Senhor, no Espírito, na fé, no conhecimento. Que nós possamos reconhecer os nossos dons, Senhor, e que nós possamos desenvolver eles no corpo de Cristo. Que nós possamos nos revestir do novo homem e se despir do velho homem. E que nós possamos também, Senhor, viver, praticar a Tua palavra, a palavra da verdade que o Senhor tem nos dado e tem nos abençoado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele te traga muita e muita paz nesse tempo tão difícil, que você sinta que o Senhor está muito presente com você e com toda a sua família. Que o Senhor te abençoe